Salve, bom dia. Está tudo bem com sua vida? A vida é essa mesma? Qual é a conclusão que você chegou da vida? Muitas pessoas a gente observa quando estão conversando que elas chegam com esta conclusão: a vida é essa mesma. Às vezes porque desanimaram de tudo, procuraram respostas, solução e não encontraram em lugar nenhum do porquê da vida. E aí dizem a vida é essa mesma, já conformadas e desanimadas. Outras, no entanto, falam a vida é essa mesma, como se soubessem o porquê da vida, como se fossem donos da vida, né? Hoje é domingo e a gente vai dar um passeio depois. Depois a gente vai passear por alguns lugares. Mas antes do nosso passeio, eu queria trazer uma outra situação aqui, que são as desculpas que a gente dá na nossa vida. Desculpas bem confortáveis para nos manter na situação de vítimas. Eu vou dar um exemplo. A pessoa, muitas vezes, culpa os seus pais, culpa as condições passadas, culpa algum problema que aconteceu para estar como está. Eu não pedi para nascer, então eu não quero saber de nada. Tem muitas pessoas assim. Só o que acontece? Né? Tem um detalhezinho aí. Uma coisa é você estar sofrendo, né? Sem saber a causa, sem saber que foi por aquilo que aconteceu lá atrás, né? Outra coisa é você identificar o porquê, né? Por exemplo, eu sofro hoje porque eu não tive condições, meus pais não me deram a melhor educação, eu não tive sorte na vida porque aconteceu isso, aquilo outro. Ou seja, ela está descrevendo, ela está identificando o problema. Depois que eu identifico o problema, não tem mais desculpas. Depois que eu tomo consciência do porquê que eu estou sofrendo, eu não posso mais ficar segurando essa bengala e me fazendo de vítima porque aconteceu aquilo, porque aquela pessoa fez aquilo. Eu não perdoo a pessoa por isso ou por aquilo. A questão do perdão é uma libertação, né? Então, se você tem uma intriga, se você está brigado com alguém, isso aí só vai te deixar acorrentado, não vai te libertar. Você não vai seguir em frente enquanto você não superar esta situação. Eu falo isso porque é uma situação bastante comum a gente se colocar como vítima das coisas e querer colocar a culpa nos outros. Principalmente depois que a gente identifica aquele problema e fica sempre dizendo que é aquele problema, né? Outra frase que a gente escuta bastante é a seguinte: errar é humano. Então a gente erra e a gente dá uma desculpa qualquer e diz: errar é humano, todo mundo erra. E isso é muito perigoso, porque todos querem acertar. Ninguém quer errar. Todos querem acertar, mas não acertam por quê? Porque não sabem acertar. Então errar não é humano. As pessoas erram, mas porque não sabem. Então a gente precisa saber para não errar. E não errar e dizer que errar é humano e justificar o seu erro sempre dizendo isso.
Não, a gente precisa acertar. Todos querem acertar. Não tem que cometer os erros e colocar a culpa dizendo que errar é humano. Tá errado. Tá errado isso. Vamos passear então? Vamos passear e esse passeio vai ser bom para aqueles que ainda estão bastante envolvidos com a vida, bastante iludidos com essa nossa vida aqui. Então esse passeio talvez ele consiga trazer um pouco da realidade do que é esta nossa vida aqui. Então vamos ao nosso passeio. O primeiro local que eu quero te levar é ao cemitério. Vamos ao cemitério. Recorde aí de pessoas que você já foi no enterro. Veja aí no cemitério os vários túmulos, nome das pessoas, as frases, nos túmulos, aqui jaz fulano de tal. Observe aquele túmulo aberto ali, com aquele corpo em decomposição, os germes, os micróbios devorando aquele corpo que até ontem estava rindo, até ontem estava vivinho da Silva e hoje está ali. Está sentindo o cheiro desta carne humana, bem desagradável, né? Vamos sair daqui do cemitério. Vamos agora para o hospital. Vamos para a emergência do hospital. Olha aí, ó. Tá chegando uma ambulância. Tá vendo a pessoa em cima da maca, sem a perna? Aquele outro chegando ali com um tiro no peito. Aquela mãe que está acompanhando, aquelas pessoas chorando. Um corredor de hospital. Observe quantas pessoas ali passando dor, sofrendo. Elas estão felizes neste local. É um local legal, é um local agradável, o hospital. Agora vamos visitar um asilo, onde as pessoas vão quando já estão com a idade mais avançada. Muitas já não funcionando direito, a cabeça com as doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer. Muitas tendo necessidade de ajuda para fazer suas necessidades fisiológicas, para se locomover, enfim. Asilo é um local bacana, legal. Agora vamos presenciar uma situação de latrocínio em uma loja comercial. Está lá o vendedor trabalhando e aí chega alguém armado e rouba a sua loja e, não contente, dá um tiro na cabeça da pessoa, do vendedor. Tá vendo o sangue bem vermelho escorrendo e formando uma poça de sangue no piso branco e a pessoa saindo correndo? Agora, o último exemplo, eu quero que você visite uma casa em que tenha crianças e que estas crianças estão sendo torturadas, estão sendo abusadas, estão sendo vendidas. Observe como elas choram. Observe o desespero destas crianças.
E os exemplos são infinitos de como esta vida aqui é legal, de como é bacana, de como as pessoas são civilizadas. As pessoas que fazem isso, que eu acabei de falar, são pessoas normais, não é mesmo? Para elas está tudo bem. Para as vítimas, será que também está tudo bem? A vida é essa mesma? A vida tem solução? Quem teria a capacidade de fazer todas essas coisas que eu disse? Então essa, meu amigo, é a nossa vida. Essa é a nossa vida aqui. A vida que você acha boa. A vida que você não conhece ainda. O que é isso daqui? Mas os exemplos estão aí. Você pode fechar os olhos ou pode ver o que está acontecendo na nossa volta. O que está acontecendo por tudo, por todo lugar. Então fica aí mais uma reflexão. A vida é essa mesmo? Você já encontrou uma solução? Você já sabe o porquê da sua vida? Você já sabe o porquê desse mundo? Você já sabe o porquê do sofrimento? Você já sabe o porquê da selvageria, das monstruosidades? Você já sabe de tudo isso? Você já sabe quem é você? Você já sabe o que você precisa fazer? Ou o bom mesmo é viver encantado, é viver de fantasia, é viver sonhando? Aliás, tem uma frase que diz assim: o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Todas essas vítimas das situações que eu trouxe, nenhuma delas estava rindo. Todas estavam desesperadas, querendo uma solução para a sua vida. Não querem mais sofrer. Então, o sofrimento não faz graça para ninguém rir. A hora que você se desiludir e começar a sofrer, aí você vai começar a refletir um pouquinho mais do que realmente é essa vida e do que realmente a gente precisa fazer aqui, que é tomar consciência, saber da realidade, saber do porquê das coisas, para daí deixar de fazer aquelas coisas erradas e colocar a culpa, dizer que errar é humano. Então é isso. Salve.